O assunto de hoje é: por que é importante você e a sua família serem fiéis à igreja? Agora, você e eu, nós temos duas atitudes hoje à noite. A primeira atitude é aquela assim: lá vem bronca. Ou a segunda atitude é aquela assim: fala, Senhor, teu servo ouve. E para isso, eu queria que nós olhássemos Mateus capítulo 16. Deixar a palavra falar. Mateus 16. A igreja de Cristo, ela precisa entender isso. A importância que a igreja tem nas famílias. Não só nas famílias, mas de forma individual para cada crente. Mateus 16, versículos 13 a 20. É um texto bem conhecido, é a confissão de Pedro. Quero dizer novamente, nós não vamos parar em cada versículo, tá? Nós não temos tempo para isso, mas nós vamos focar. Nós vamos focar num versículo aqui, tá bom? No versículo 18. Mas para entender o contexto, o versículo 13 diz assim: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns, João o Batista, outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Irmão Ricardo, se vai trazer um pouquinho de água para mim, por favor, eu agradeço, viu? Irmãos, o que está acontecendo aqui, Jesus ele começa a preparar os seus discípulos para a sua partida, e ele, nessa preparação, ele chega a eles e dizem assim, ele pergunta, né? O que os homens falam que eu sou? Quem eles acham que eu sou? O que falam de mim? Então eles disseram, Senhor, uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, ou um dos profetas. É isso que falam do Senhor. Mas aí Jesus pergunta assim, mas e vocês? Quem vocês acham que eu sou? O que vocês sabem sobre mim? Simão Pedro, logo Pedro, né, aquela figura bem conhecida, né? Pedro, lembra? Obrigado, irmão. Quantos episódios temos no Novo Testamento falando sobre Pedro, né? Pedro, aquele impulsivo. Mas dessa vez, Pedro acerta o alvo. Pedro diz, no versículo 16, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E essa informação de Pedro é extremamente importante para a igreja, para nós entendermos o que é igreja, para a gente entender o propósito da igreja,
para a gente entender sobre que base que a igreja foi fundada, foi formada. Irmãos, eu quero dizer o seguinte: se nós entendermos a base da igreja, o que significa a igreja, o que a igreja significa para Cristo, o que a igreja deve significar para mim, estar presente na igreja vai ser muito mais do que uma obrigação, porque não deixa de ser uma obrigação. Ah, mas quer dizer que eu tenho que ir para a igreja obrigado? Queridos, entre fazer algo, entre desobedecer a Deus não fazendo algo e obedecer a Deus por obrigação, eu prefiro obedecer por obrigação. Porque nessa obediência por obrigação, existe mais possibilidade do Espírito Santo trabalhar no meu coração do que desobedecendo de forma tão aberta, né? Hoje a gente tem pessoas de todos os tipos, e alguns desses tipos falam assim: não, eu não vou à igreja porque se eu for, eu vou por obrigação. E Deus não quer que eu faça nada por obrigação. Não? Onde está escrito? Não, olha, eu entrego o meu dízimo. Eu não dou dízimo na igreja. Eu não entrego o dízimo na igreja porque se eu der, eu vou dar por obrigação. Aí eles usam, né? E Deus ama ao que dá com alegria. Mas quer dizer que não tem que dar por obrigação? Você acha que um dia Deus vai olhar para mim e falar assim: ô Leandro, você não foi à igreja, né, firmemente, porque você sempre achou que se você fosse, você iria por obrigação. Então, ó, tá certo, o que vale é o coração. Irmãos, nós nunca vamos ouvir isso. Agora, é lógico, entre obedecer com alegria ou por obrigação, é muito melhor obedecer com alegria. Mas não significa que a falta de alegria deve me levar à desobediência. A gente tem que entender isso. E isso em todo o contexto da nossa vida. Todos os contextos. Ah, eu não vou falar de Jesus para aquela pessoa, porque se eu for, eu vou por obrigação. Mas você é obrigado. Ah, mas Deus não obriga ninguém. Não. Deus não obriga ninguém, mas Ele ordena, e nós desobedecemos. Então, no contexto aqui, desse contexto aqui de igreja, Jesus então, nessa afirmação que Pedro fez, no versículo 17, Jesus falou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque isso não foi a carne e o sangue, ou seja, não foi você. Essa afirmação, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, não vem de você, mas Deus foi quem te revelou isso. Essa afirmação veio de Deus, foi Deus que fez você fazer essa afirmação. E aí, o versículo 18, então Jesus continua dizendo: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui não está querendo dizer, irmãos, e eu vou só abrir um adendo aqui rapidinho, aqui não está querendo dizer que Pedro é a pedra da igreja, como alguma denominação afirma. Não é isso. Pedro não é pedra da igreja. Pedro, ele é um pecador como nós. Ele era um pecador como nós, necessitado da graça de Cristo, necessitado da salvação. Então jamais Pedro poderia ser a pedra da igreja. Então não é Pedro. Mas se você olhar o versículo 18 e fazer uma breve pesquisa, não precisa nem aprofundar muito, mas a palavra Pedro, ela significa pedra, ou uma pedrinha, ou fragmento de pedra, né, irmão? A gente estava comentando aqui aquela vez. Fragmento de pedra. Pedro significa pedrinha. Então, Jesus está dizendo aqui: olha, eu te digo que você é uma pedrinha, mas sobre esta pedra, aí quando Jesus usa a outra palavra, a palavra pedra, já é outra palavra que significa, tem outro significado. Essa pedra já é uma rocha, algo inabalável, é uma rocha, uma pedra enorme. Então, o que ele está dizendo é: Pedro, eu te digo que você é uma pedrinha.
você é isso aqui. Mas sobre esta rocha edificarei a minha igreja. E nós sabemos que, de acordo com, se você olhar 1 Coríntios capítulo 3 e outros versículos na Bíblia, dizem ali que o Senhor Jesus Cristo, Ele é a rocha, ou o fundamento, o alicerce, sobre o qual a igreja está sendo edificada. Sobre o qual a igreja é edificada. Então, de acordo com todo o contexto bíblico, essa rocha precisa ser Jesus, ela é Jesus. Mas como que nós entendemos isso aqui nesse texto, nesse contexto? A afirmação que Pedro fez: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus está dizendo então, olha, por causa dessa afirmação que você fez, essa afirmação aí, sobre essa afirmação eu vou edificar a minha igreja, edificarei a minha igreja. E tem mais, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, amados, não faz diferença o que aconteça, não faz diferença se os cristãos estão animados, estão desanimados. A igreja de Cristo, irmãos, perdão, você pode ter um pouquinho de paciência comigo? Eu espero que daqui a 2 semanas, na hora que eu voltar, tomara que eu esteja um pouco melhor. Tá, perdão. Não aconteça o que acontecer. Presta atenção. Coloca isso na sua cabecinha. Vamos colocar isso na nossa cabecinha. Não faz diferença o contexto social que nós estivemos vivendo. Não faz diferença o contexto político que nós estivemos vivendo. Não faz diferença qualquer outro contexto. Escuta, a igreja de Cristo sempre prevalece. Amém? Sempre prevalece. Então não faz diferença, irmãos. Eu vou me descabelar porque... Não! A igreja, ela prevalece. Você acha que Deus vai submeter a sua igreja, a igreja pela qual as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, contra ela? Você acha que Deus vai submeter a sua igreja a um governo mundano, a um contexto social pecador e miserável, onde ninguém quer saber de nada, ninguém quer saber de Cristo, ninguém quer saber de salvação? A igreja está falida. Irmão, pensa melhor sobre isso. A igreja, ela sempre prevalece. E não faz diferença se eu sou fiel ao Senhor ou não, porque a igreja, ela prevalece. Ela sempre prevalece. Porque esse é o plano de Deus. E Deus não pode fugir dos seus planos, Ele é soberano. Depois ele fala ali sobre autoridade, né? Eu não vou entrar nessa questão, a gente falou um pouco sobre isso, sobre as chaves do inferno, quando nós estudamos sobre disciplina na igreja. Tá? Então não vou entrar nessa questão. Mas essa afirmação de Pedro, ela é extremamente importante. Agora, o que tudo isso tem a ver com o fato dessa pergunta? Por que é importante que você e sua família serem fiéis na igreja? Por que é tão importante? Algumas coisas que nós encontramos aqui nesse texto. Por que é importante você e a sua família serem fiéis na igreja? Por causa da promessa de Jesus para a igreja. Edificarei a minha igreja. Edificarei. A palavra edificar nesse contexto, ela significa fundar, instituir, estabelecer, construir sobre uma fundação, um alicerce, o qual é Jesus Cristo. Eu mencionei 1 Coríntios capítulo 3, porque fala ali que ninguém pode pôr outro alicerce ou fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo. E sobre esse fundamento os apóstolos construíram a base ali doutrinária. E é sobre esse fundamento que nós estamos sendo edificados, que o Senhor edifica a sua igreja. Você faz parte da igreja. Portanto, você é participante dessa promessa. Aqui é uma promessa de Jesus. Edificarei a minha igreja. A igreja ainda não havia sido edificada. Particularmente, há controvérsias. Particularmente, eu acredito, e eu tenho base
né, para defender isso. Outros têm outras bases e a gente respeita. Particularmente, eu acredito que a igreja foi fundada em Atos capítulo 2. Mas aqui, independente, a igreja não havia sido fundada. O Senhor Jesus ele faz uma promessa sobre esta pedra, sobre essa afirmação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre isso, edificarei a minha igreja. Você e eu, você faz parte dessa promessa. Cristo instituiu a sua igreja e colocou você nela, a partir do momento que você colocou a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Você passou a fazer parte da igreja de Cristo, o corpo de Cristo. A igreja é uma obra sobrenatural e milagrosa do Senhor Jesus. Algo que nunca você poderia fazer com a sua própria força. Não existe essa questão de eu quero fazer parte daquela igreja, eu quero fazer parte da igreja de Cristo. Não, Jesus te coloca na igreja. A partir do momento que você coloca a sua fé em Jesus, Ele te coloca na igreja. Ele te coloca lá. É uma obra dele. É um milagre. Em cima dessa promessa, nós temos tantas promessas que nós não temos tempo. Quantas promessas nós temos na Bíblia relacionadas à igreja? Muitas promessas preciosas. De todas elas, irmãos, eu creio que das mais gloriosas para a igreja é a promessa de que um dia essa igreja, sendo o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, ela vai se unir com o seu noivo por toda a eternidade lá no céu. Amém? Apocalipse 19:9 diz: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurado. Você vai estar lá? Eu espero que sim. Nós vamos ver Jesus face a face. E nós estaremos sempre, para todo sempre, por toda a eternidade, louvando o Cordeiro de Deus. O culto é apenas um aperitivo dessa reunião com Cristo lá no céu. Sabia disso? O culto é um aperitivo. Isso aqui é uma pequena amostra do que vai acontecer lá no céu. Por isso, irmãos, você e eu, nós devemos desejar estar presentes em todos os cultos, cada vez que as portas desse templo estiverem abertas para realizar um culto ao Senhor. Mas se alguém não tem esse desejo, eu pergunto, se não tem desejo de cultuar a Deus com a igreja, vai fazer o que no céu então? O céu, lá no céu, uma eterna adoração. Se não sente prazer de estar junto adorando ao Senhor, vai fazer o que lá no céu? Então, sabe de uma coisa? Para você é muito provável, o céu seria tedioso. Seria tedioso. Lá nós estaremos eternamente em constante adoração. Então, por causa dessa promessa, é importante nós estarmos na igreja. É muito importante. Segunda ideia que nós vamos ver, porque é importante você e a sua família serem fiéis da igreja, por causa do que a igreja significa para Jesus. Eu acho maravilhoso isso aqui. Jesus diz: edificarei a minha igreja. A igreja não é minha, não é sua, não é de nenhum de nós. A igreja é de Cristo, amém? Ele cuida da sua igreja. É Ele quem edifica a igreja. Jesus faz a obra. Eu não consigo fazer a obra. Você não consegue fazer a obra. Por isso, eu tenho plena convicção, irmãos, que não são os argumentos do pregador, mas o Espírito Santo que faz a obra. Por isso que, se o próprio Cristo, se a própria palavra não te convencer da importância do culto na sua vida, na minha vida, então ninguém mais vai conseguir. Porque essa é uma obra que outra pessoa não pode fazer.
porque quem faz é o Espírito Santo. O que a igreja significa para Jesus? Eu gosto sempre de mencionar, se você olhar João capítulo 1 e Colossenses capítulo 1, Jesus ele é colocado ali como o Criador de todas as coisas, o centro de tudo, de tudo. E é justamente esse Criador e sustentador de todas as coisas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que é coroado de glória e majestade, como nós cantamos. Esse Jesus foi quem disse: edificarei a minha igreja. A minha igreja. A igreja é tão preciosa para Jesus que Ele a comprou com o seu próprio sangue. A partir desse preço pago, Ele nunca mais se afastou dela e jamais se afastará dela. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Amém? Então, pela posição que a igreja ocupa diante de Deus, isso justifica o seu grande valor diante de Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, diz que nós fomos comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu queria ler com os irmãos 1 Pedro, se você puder chegar ali. A gente vai olhar alguns textos aqui, não são muitos, mas é importante você ver esses textos comigo, para nós podermos entender. 1 Pedro capítulo 2, a gente vê tanto esses versículos, principalmente o versículo 9, né? A gente vê muito esse versículo ser citado, mas muitas pessoas citam e falam esse versículo sem sequer ter ideia do que realmente significa ele, porque olha só, 1 Pedro 2, versículos 9 e 10 diz assim: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, nós somos a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, o povo que o Senhor Jesus adquiriu com o seu próprio sangue. Essa é a igreja. Ele nos comprou. Eu não sou mais meu, eu não pertenço a mim. O apóstolo Paulo, ele tinha um entendimento tão maravilhoso disso, que ele deixou registrado em Gálatas, né? Gálatas 2:20, lembra o que fala ali? Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora, a vida que eu vivo na carne, nesse corpo, eu vivo essa vida na fé do Filho de Deus. Por quê? O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Atos capítulo 20, versículo 24, Paulo escreveu o seguinte também: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. A minha vida não é preciosa, a não ser que eu cumpra com alegria a minha carreira. Por quê? Porque ele tinha um entendimento. Ele foi adquirido por Jesus. Ele foi comprado por Jesus. Ele não era mais dele, agora ele pertencia a Jesus. Por quê? Porque ele fazia parte da igreja. A igreja pertence a Cristo. A igreja não é minha, não é sua, não era dele. A igreja é de Cristo, é o corpo de Cristo. Por isso que a igreja tem tanto valor para Jesus. Irmãos, eu posso dizer sem medo de errar, não há nada mais precioso do que estar reunido com a igreja de Cristo para cultuar a Deus e aprender
da sua santa palavra através de cultos, pregações, cânticos. Salmo 27, versículo 4 diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. O quê? Que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir ou aprender no seu templo. Salmo 84, versículos 4 e o versículo 10 diz assim: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvar-te-ão continuamente, porque vale mais um dia nos teus átrios do que 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Mesmo os justos do Antigo Testamento, eles tinham esse entendimento da importância de se estar no templo, adorando ao Senhor com o povo de Deus. Irmãos, é muito melhor, eu vou dizer que, você não precisa concordar comigo, tá? Por favor, você tem a liberdade, não precisa concordar, mas se você discordar, então seja justo e honesto, chega a mim e fala: pastor, eu não concordo, e eu vou te abraçar do mesmo jeito, tá? De verdade, tá bom? Mas por favor, chega a mim, não chega para o seu irmão não, tá? Não coloca a pregação como centro da reunião de família ali, porque tá, escuta só, é melhor estar na igreja do que estar numa reunião de família. Ai, pastor, eu não concordo, você tem a liberdade, mas é muito melhor, sabe por quê? Jesus não morreu pela minha família, ele morreu pela igreja. É melhor estar numa escola dominical do que ficar em casa esperando as visitas para um almoço. É melhor. Jesus não morreu pelas visitas que eu vou receber, ele morreu pela igreja, e eu faço parte dessa igreja. É melhor estar num culto do que se entregar ao cansaço e ficar em casa. É melhor. É muito melhor. Participar do culto é muito melhor do que qualquer tipo de passeio. Não importa para onde for, não importa o que seria, é muito melhor. É muito melhor. Por quê? Porque a igreja é o que Jesus tem de maior valor, porque ele a comprou com o seu próprio sangue. Portanto, se a igreja é tão valiosa assim para Jesus, com certeza ela deve ser valiosa para mim e para você também. Você não acha? Se a igreja tem tanto valor para Jesus, não despreze a igreja de Cristo. Irmãos, amados, não despreza. Não despreza. Pastor, mas eu posso orar onde eu estiver. Onde eu estiver, eu sou igreja e eu vou estar com a igreja. Nós vamos ver sobre isso daqui a pouquinho, no próximo ponto. Pastor, mas onde eu estiver eu posso estar orando, não posso? Claro. Onde eu estiver eu não posso estar lendo a Bíblia? Deve estar lendo a Bíblia. Mas, por mais perfeita que seja o culto que você faz na sua casa, ou um culto que você faz na casa de alguém, ou a sua leitura bíblica, ou as suas orações, por mais justo, é correto isso, por mais justo e perfeito que seja, saiba de uma coisa, nada disso substitui a reunião da igreja no templo de Deus. Nada substitui, irmãos. Não substitui. Porque quando o Senhor Jesus Cristo comprou a sua igreja, ele tinha um objetivo para ela. E o objetivo é esse. É a igreja estar junta, unida, levantando as vozes para adorar o Senhor, aprendendo juntos, servindo uns aos outros. Isso a gente vai ver um pouco mais no próximo ponto, tá bom? Pastor, mas isso é radicalismo. Já teve pessoas falando assim para mim: pastor, mas isso é radicalismo. Não, amados. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, é um versículo central para nós hoje à noite. Ora, diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e os seus membros em particular. Vós sois o corpo de Cristo. Agora uma pergunta muito importante para nós: será que nós realmente entendemos o que significa corpo de Cristo? Nós cantamos, somos corpo. Por quê?
O que é corpo de Cristo? Eu acho que muitas vezes muitos cristãos dizem, eu sou o corpo de Cristo, sem entender o que realmente significa isso. Eu sou o corpo de Cristo. O que significa? Será que quando a Bíblia afirma, esse é apenas um versículo, 1 Coríntios 12, 27. Mas todo o Novo Testamento, nós temos esse ensinamento de que a igreja é o corpo de Cristo. Então a questão é, quando a Bíblia fala que a igreja é o corpo de Cristo, isso é literal ou é uma metáfora? Você já pensou sobre isso? É literal ou é uma metáfora? Será que é aquele tipo de ensinamento que a gente tem que pensar assim, ó? Não, a igreja é o corpo de Cristo, mas assim, não é bem o corpo de Cristo. Não é bem isso que quer dizer. Será que é esse tipo de ensinamento, irmãos? Cristo, escuta só, Cristo estava na terra, viveu a sua vida sem pecado, morreu por nós e subiu ao céu. O seu corpo físico não ficou na terra. Ele não ficou na terra. E imagina se o corpo de Jesus tivesse ficado na terra. Se Jesus tivesse ressuscitado e permanecesse na terra. Olha, eu ressuscitei dos mortos, mas agora eu vou ficar aqui nesse mundo com a igreja até a consumação dos séculos. Irmãos, aí a gente teria uma grande dificuldade, porque onde que Jesus ficaria? Se Jesus estivesse no Brasil, eu creio que todos os cristãos do mundo inteiro queriam viajar para cá. Se Jesus estivesse nos Estados Unidos, eu creio que... Aí viu a dificuldade? Então, o corpo de Jesus, Jesus, corporeamente, ele não ficou na terra. Ele subiu ao céu. Mas a igreja é o corpo de Cristo. Então, na verdade, Jesus subiu ao céu, mas o seu corpo ficou na terra, através da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, a igreja, literalmente, é o corpo espiritual de Jesus. E nós somos membros desse corpo. Um corpo, ele tem muitos membros. Nós somos membros desse corpo. Então a igreja é o corpo de Cristo, espiritual, na terra. Jesus subiu, mas o seu corpo ficou aqui, através da igreja, como sendo representante de Cristo. Se nós entendermos isso, que a igreja é o corpo de Cristo, espiritual, aqui na terra, então nós vamos ter que reconhecer algumas coisas. Significa que se eu desprezar a igreja, eu estarei desprezando o próprio corpo de Cristo. Significa que cada vez que eu escolho fazer uma outra coisa, ou ir a algum outro lugar, ao invés de estar no culto, na igreja, que é o corpo de Cristo, eu estarei desprezando o corpo de Cristo. Se nós entendemos isso, isso vai nos ajudar muito a entender a importância de estar reunido com o povo de Deus. Vai nos entender muito. Então não despreze o corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. O seu corpo físico não está aqui, mas a igreja está. A igreja está. Por isso, a igreja é importante. Terceiro fato, por que a igreja é importante? Por causa daqueles que fazem parte da igreja. Jesus, ele disse, edificarei a minha igreja. Igreja. A palavra igreja, a palavra que foi traduzida como igreja, originalmente é eclesia, que significado da palavra igreja, chamados para fora, e também significa reunião ou assembleia. Essa palavra é usada quando, por exemplo, quando era necessário fazer uma reunião com as pessoas. De repente, um líder de condomínio precisava fazer uma reunião, então ele chamava a eclesia. Chamava ali para fazer uma reunião. Então significa reunião ou assembleia. Sempre que a palavra igreja aparece na Bíblia, ela sempre, em todos os casos, em todas as vezes, ela se refere a um grupo de irmãos com um objetivo comum. Ela nunca está usada para se referir a uma pessoa em particular.
Nunca. Você nunca vai encontrar a palavra igreja se referindo a uma pessoa em particular. Nunca, jamais. Sempre a palavra igreja vai estar no contexto de plural. No plural, como membros, como um grupo de pessoas, uma assembleia, uma reunião. Eu queria ler com os irmãos alguns textos aqui, para nos ajudar a entender um pouco melhor isso. Efésios capítulo 1. A palavra igreja, ela nunca é usada para uma pessoa em particular, mas para um grupo de pessoas. Então isso significa que ninguém é igreja sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Sim, somos a igreja, fazemos parte da igreja, eu sou membro da igreja, mas eu preciso entender, eu não sou igreja sozinho. A gente tem que tomar muito cuidado com essa afirmação. Eu sou igreja. Não, eu não vou à igreja porque eu sou igreja. Se eu estou no meu trabalho, a igreja está lá. Se eu estou em casa, a igreja está lá. Se eu estou na escola, a igreja está lá. Não, peraí. Esquece esse conceito. Isso é falso. A igreja está lá porque você é um representante de um grupo. Então você não é sozinho, igreja, irmão. Não é a igreja sozinho. E nós precisamos entender isso, porque Efésios capítulo 1, versículo 15, o que Paulo diz ali: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Olha que interessante o que ele fala no versículo 15. E o vosso amor para com os santos. Por que é importante nós estarmos juntos na igreja? Por causa daqueles que fazem parte da igreja, por causa dos seus irmãos em Cristo. É importante você estar na igreja por causa dos seus irmãos, porque Jesus morreu para reunir esses irmãos, a igreja. Viram para o capítulo 2. Assim que a gente chegar de viagem, nós vamos fazer um estudo em Abacuque, e aí depois nós vamos entrar em Efésios, tá? A gente vai ver esses conceitos importantíssimos. Capítulo 2, versículos 19 a 22. Olha ali, que se refere a um grupo de pessoas. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. O que é concidadãos? Significa um cidadão que está junto com outros cidadãos. Ele diz ali, e da família de Deus. Por que família? Porque nós somos filhos do mesmo Pai. Se você tem Jesus como Salvador, nós somos filhos do mesmo Pai. E nós somos uma família. Família precisa estar junta, precisa estar unida. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício... Amados, edifício, quando você olha, ele é formado por vários tijolos. Nós somos edifício de Deus. 1 Coríntios capítulo 3 fala sobre isso. Nós somos edifício de Deus. Então, parabéns, você é um tijolo desse edifício. Você é um membro desse corpo. Ele fala, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual... esse templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus, em espírito. Consegue enxergar o quanto fala a respeito de ajuntamento? Ajuntamento. Então, por isso que nós olha que interessante, é por isso que quando nós encontramos, talvez você viaja, vai para algum lugar, e aí você vai visitar uma igreja. Quando chega lá, naquela igreja de Cristo, uma igreja que prega a verdade, uma igreja formada por salvos, uma igreja verdadeira, quando você chega lá, eu não sei se já aconteceu com você, eu creio que sim, acontece comigo. Quando eu chego, parece que eu conheço todo mundo. A gente chega, conversa, se abraça. Oi, bom, bem-vindo, qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Leandro. Nossa, seja bem-vindo, Leandro. De onde você vem? Eu sou lá de Uberaba. Né? Ah, você é mineiro? Sim, sou mineiro, uai. Ah, que legal. E a gente ri junto. Por quê? Família de Deus, o nosso Pai é o mesmo. Filhos do mesmo Pai. Uma pergunta importante é: se eu sou igreja, por que eu preciso vir à igreja? Tentar ser igreja sem estar na igreja é como um filho
que quer viver sozinho, sem ter contato com a própria família. Isso é arrogância e autossuficiência. Tentar ser igreja sem estar na igreja é como um membro do corpo que vive desligado do corpo. Nós somos o corpo de Cristo e Cristo é a cabeça desse corpo. Todos os membros precisam estão interligados uns aos outros e todos ligados no corpo. Se você desligar um membro do seu corpo, espera algumas horas e você vai ver o que vai acontecer. Arranca a sua mão fora e deixa num canto para você ver o que vai acontecer. Irmãos, quando nós olhamos Efésios, não precisa olhar, a gente vai terminar. Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. Ele nos mostra ali que o Senhor, Ele colocou na igreja pastores, doutores, e Ele fala ali querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Ele fala a respeito do corpo, de todas as juntas estarem ali ligadas, ajustadas, operando de forma perfeita ali nesse corpo. Então sempre quando a Bíblia menciona igreja, ela dá a ideia de corpo de Cristo. Nunca se referiu a um crente sozinho, isolado, cultuando em casa ou na casa de alguém, quando deveria estar na igreja, cultuando ou fazendo qualquer outra coisa, em outro lugar. Não se refere a um membro isolado, servindo a Deus somente na escola, no trabalho, em casa. Sim, também, mas de um grupo de membros onde todos estão ligados, servindo ao Senhor, cultuando ao Senhor juntos no templo e também cumprindo a sua função, cada um cumprindo a sua função, não somente no templo, mas lá fora também, na vida cotidiana. Porque se uma pessoa pegar esse ensinamento e extrapolar para o outro lado, ele vai entender que ele só é igreja nas quatro paredes, e isso está errado também. Então, por favor, entenda, somos igreja, fazemos parte da igreja de Cristo. A vida que nós mostramos ser igreja de Cristo, lá fora também. Mas é muito importante nós estarmos reunidos aqui. Nós precisamos, irmãos, tirar da nossa mente, infelizmente, as igrejas brasileiras, pelo que eu tenho visto, elas têm tido um pensamento estranho, uma mentalidade de consumidor. Escuta, você não é um consumidor de culto, você é um participante de culto. Você não é consumidor. Então, evita usar certas frases tipo assim: eu vou à igreja assistir o culto. Não, você não vem assistir culto, você vem participar do culto. Como que você participa do culto? Como que nós participamos do culto? Você participa do culto cantando, você participa orando, você participa ofertando, você participa do culto de diversas formas. Nós chegamos até aqui para participar, não assistir. Quem assiste é aquele que vai no cinema, compra lá o seu bilhete e entra para consumir um filme. Quem assiste é aquele que vai lá na padaria comprar um pão, ou que vai fazer... Por quê? Porque é consumidor. Nós não somos consumidores, nós somos participantes. Todos nós temos uma operação que nós precisamos operar de acordo com a vontade de Deus. Escuta, por menor que seja você, talvez você pense assim: mas eu sou uma ovelhinha tão pequenininha lá na minha igreja. Irmão, Jesus morreu por você. Ele tem um plano perfeito para a sua vida. Mas eu não sou nada, quem sou eu? Então, olha, a gente entender com humildade, está certo, mas não se despreze. E quem sou eu? Escuta, você é ovelha de Cristo, você faz parte da igreja que Jesus comprou com o seu próprio sangue. Mas eu não sei fazer nada. Sabe sim, irmãos. E nós precisamos tirar essa mentalidade consumista e colocar uma mentalidade... não sei que palavra, fornecedora, não sei se essa seria uma palavra correta, mas uma mentalidade fornecedora.
Como é que é uma mentalidade consumista? Eu vou sentar, assistir o culto, levantar e ir embora. Não, não vem assistir culto, vem participar. Como que a gente muda essa mentalidade de acordo com a palavra de Deus? Eu não vou assistir o culto, eu vou participar do culto. Chegar lá, eu vou cantar, eu vou animar os irmãos, eu vou fortalecer uns aos outros, eu vou ali orar junto, eu vou orar para o pastor, para Deus dar sabedoria para aquele homem, para ele pregar a palavra de Deus. Eu vou orar para os meus irmãos, para que eles possam ser fiéis ao Senhor. Eu vou orar para que cada um de nós possamos permanecer firmes através das tribulações. Eu vou orar para que cada pessoa cresça no conhecimento de Deus, e isso é fornecer. Vou fornecer amor, eu vou fornecer perdão, eu vou fornecer, porque esse é o objetivo da igreja de Cristo, é fornecer, não é simplesmente consumir, é fornecer. Jesus nos forneceu a sua graça, e nós compartilhamos essa graça. Eu acho muito interessante, irmãos, eu não me lembro se é 1 Coríntios ou 2, mas acho que é 2 Coríntios, capítulo 1. Tem um versículo ali que diz assim. Deixa eu achar lá que eu vou errar isso aqui. Deixa eu ver se é 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação com que nós somos consolados por Deus. Conseguiu entender a ideia aqui? O Senhor nos fornece a sua graça gratuitamente, graciosamente, e nós compartilhamos com os outros. O Senhor me dá consolação e eu te consolo. O Senhor me alegra e eu te alegro. O Senhor me ajuda e eu te ajudo. É uma mentalidade fornecedora. É igreja, isso é igreja. É igreja. A gente vai para o último ponto, mencionar alguma coisa, a gente vai finalizar, tá bom? O nosso tempo está chegando ao fim. Por que é importante? Por causa da sua responsabilidade para com a igreja. Por causa da sua responsabilidade para com a igreja. Eu vou finalizar lendo aquele famoso texto, né? Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Falando sobre essa mentalidade consumidor versus fornecedor, esse texto nos ajuda muito a entender isso. Hebreus 10, 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Entendeu isso? Nos estimularmos. Esse é o papel da igreja. É a sua responsabilidade. Como que a gente faz isso? Versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, ao invés disso, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes, que se vai aproximando aquele dia. Que dia? Qual dia está se aproximando? A volta do Senhor Jesus. A volta do Senhor Jesus. Então, nós temos uma responsabilidade para com a igreja de Cristo. E a responsabilidade está aí, nos versículos 24 e 25. Para alguns crentes, o trabalho tem sido mais importante que a igreja, o corpo de Cristo. Para alguns crentes, o lazer, o almoço de domingo, a reunião de família, o descanso, sair para descansar a cabeça, família, visitas. Para algumas pessoas, tudo isso tem sido mais importante que o corpo de Cristo. Não despreze o corpo de Cristo. Não despreze. Por menor que seja a sua igreja, não despreze a sua igreja. Jesus deu a vida por ela. Aproveite as reuniões. Aproveite. Mas a igreja não tem nada. Irmãos, esse ano, se eu não me engano, nós já fizemos 5 reuniões de jovens, junto com os irmãos da Maranata.
Esse ano, nós já tivemos a conferência de família na semana passada. Nós temos a escola bíblica dominical, onde nós podemos aprender juntos a palavra de Deus. Nós temos o culto de domingo à noite. Tem o culto de quarta-feira. Nós temos periodicamente vigília de oração, que é onde nós vamos fazer agora no mês que vem de novo. Nós temos reunião de família, uma vez por mês pelo menos, na casa da irmã Denise a próxima vez. Nós temos reunião das mulheres na terça, onde os homens reúnem também, na mesma, junto com as irmãs aqui, os homens reúnem aqui. As igrejas não fazem nada. Ué, onde você estava? Onde estava? Irmãos, a igreja é importante, amém? É importante.